Mais uma vez, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Bem-vindos a este mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Já dizia, uma vez mais, o grande Hermano José numa das suas melhores saídas verbais nos seus programas televisivos. Este vídeo vai se chamar A Problemática da Memória. Ou da história. É que nós, ao aprendermos, seja lá o que for, estaremos a memorizar. E o que estamos a memorizar, em princípio, foi algo que aconteceu na história. E que alguém nos pede para memorizar. Ou que nós sentimos necessidade de memorizar. Porque nos pode ser útil. Quando as pessoas, por exemplo, sabem certas regras de matemática de uma forma de memória, okay? É mais fácil resolver os problemas de matemática porque têm esses esquemas da própria matemática em memória. E, portanto, não precisam de ir consultar outra vez os livros, estudar outra vez o raciocínio em que o próprio mecanismo do cálculo é efetuado. Na história, isto é, na relação do vídeo anterior, que se chama-se ismos versus ismos, okay, nós podemos considerar que já há vários séculos que existem as expressões máximas de domínio, ora de comunistas, ora de fascistas, que são as tais pessoas que têm uma certa afinidade sobre a abordagem de como aplicar na realidade uma aproximação do que seria a perfeição. De viver em comunidade, com as várias hierarquias associadas. E as hierarquias associadas estão associadas igualmente ao conhecimento. É por isso que normalmente nós dizemos que o professor está um pouco mais elevado do que o aluno, porque, pronto, ele tem o conhecimento, nada mais. Ele não é superior ao aluno. Ele é superior ao aluno no que, portanto, no que toca ao conhecimento que o professor domina e o aluno não. Mais nada. Ora, o problema da memória, não é que há certas memórias que são úteis. Mas a história, lembrar história e eu estudar história, resulta mais ou menos em duas coisas básicas. A primeira é conhecer a história e a segunda é dar continuidade ao conhecimento da história. É por isso que nós estudamos. Quando nós sabemos de memória o tal conhecimento associado à matemática, é mais fácil aplicar esse conhecimento à realidade. E depois nós temos quem sente a matemática, quem sente uma certa afinidade pela matemática, quer, alguns, aplicar os conhecimentos da matemática na realidade. Mesmo que, alguns, ele saiba que aqueles cálculos produziram coisas horrendas. Tanto faz. A paixão sobre o conhecimento é maior do que o conhecimento da história que demonstrou que o uso daquelas técnicas podem ser prejudiciais para mais alguém. E, no fundo, aquilo só foi prejudicial para quem não teve capacidade de dominar aquele conhecimento. Porque se dominasse aquele conhecimento, não seria vítima do conhecimento. Ora, isto é um problema, porque já há bastantes séculos que nós andamos aqui, no fundo, a associar estas mecânicas de aplicação
da educação na realidade há bastantes séculos, não é? E o comunismo e o fascismo são as tais duas perspectivas que se impuseram mais ao longo do tempo. A questão é que sempre que se fala de fascismo, a possibilidade de quem lê aquilo e estuda aquilo, a possibilidade da pessoa abraçar o fascismo não está na intenção do professor de dizer que aquilo foi mau. Porque, lá está, é a pessoa que se sente, é que, lá está, sente uma afinidade informativa sobre a sua própria condição existencial. E, portanto, sempre que estamos aqui a lembrar o comunismo, o fascismo, o cristianismo, o hinduísmo, seja o que for, associado ao conhecimento, okay? E ainda por cima, na intenção de objetivar esse mesmo conhecimento, dando-lhe um nome, criando uma espécie de absolutismo associado a esta questão da abordagem, não é? Estamos a potenciar que todas essas realidades continuem a existir. Tanto é que o mundo em geral, nos vários países do mundo, repetem ciclicamente ao longo da história abordagens semelhantes e podemos dizer que repetem sempre a mesma coisa. É nesse sentido que, pronto, eu posso considerar, não é, que ninguém aprendeu nada. Mesmo quando eu tenho plena noção de que, por exemplo, os comunistas ou as pessoas que têm afinidade ao comunismo tenham simplesmente o intuito de educar e, portanto, alertar para as tais abordagens que, por vezes, podem ser abusivas no sentido da aplicação da teoria na realidade. Da mesma forma que, quando falamos de fascismo, e se calhar eu acredito que os fascistas também fazem o mesmo. Defendem o fascismo via todos os exemplos que potenciam responder e corrigir coisas que, na perspectiva fascista, são erradas. Portanto, no fundo, há certas coisas que, caso a humanidade tenha consciência do que elas produzem, seria melhor dar continuidade sem dar os mesmos nomes. Porque se existe história associada a isso, existe a possibilidade da necessidade de repetir a mesma coisa. Porque lá está. Quando nós temos duas abordagens que se destacam assim tanto de todas as outras e que são tão diferentes na forma como aplicam o conhecimento na realidade, não é? Significa que, pronto, não existem alternativas. E quando não existem alternativas, pronto, as pessoas escolhem uma das que existem. Qual delas? A que tem mais afinidade. Só isso. E pronto, é só isso.